Hoje a gente vai comentar uma notícia, tá? Então eu vou ler a notícia aqui e aí o doutor vai complementar com informações pertinentes. E são notícias, assim, bem populares e que servem para muitas pessoas, assim, segurados do INSS, consumidores no geral. Então, sempre a gente vai estar trazendo esse tipo de notícia para comentar e esclarecer melhor para o público, tá bom? A notícia, o título dela é o seguinte: INSS não pode suspender benefício concedido judicialmente com base apenas em resultado de perícia administrativa. No corpo da notícia. Em 2009, o pagamento de auxílio-doença foi determinado por via judicial. Então, essa segurada já tinha conseguido o auxílio-doença por via judicial. Provavelmente, o primeiro pedido foi recusado, né? Ela deve ter entrado com pedido administrativo que foi recusado também. Então, ela ingressou na via judicial quando ela conseguiu o benefício do auxílio-doença. Anos depois, houve uma nova realização de perícia médica, que é procedimento padrão do INSS, para ficar fazendo aquele acompanhamento periódico dos segurados. E por meio dessa nova perícia, o INSS decidiu suspender o benefício, alegando que a segurada já tinha condições de voltar ao ambiente de trabalho. E aí ela procurando novamente a justiça. E aí a justiça definiu que o auxílio deveria voltar a ser concedido para ela, né? A primeira turma do TRF1 determinou o restabelecimento do benefício. Doutor, a minha pergunta para iniciar aí esse comentário sobre essa notícia, qual é o argumento usado na justiça para que ela continuasse de fato com esse benefício que já tinha sido concedido, né, por via judicial? O INSS não poderia ter cancelado esse benefício? Como que isso funciona? Keila, olha só, essa notícia foi bastante comemorada e faz muito sentido, pela questão, pela construção, né? E até você narrou aí há alguns minutos atrás. Como que se chegou nessa construção? O segurado procurou o INSS na via administrativa e não teve o benefício concedido. Fazendo isso, o que o segurado faz? Ele tem duas opções. Ele ingressa com recurso junto ao colegiado aí do INSS, que é o e-recursos, ou pode seguir na via judicial. Pela notícia, foi o caminho que ele seguiu. E a via judicial concedeu o benefício. Então, e como que dá esse relacionamento depois? O INSS vai chamando o segurado para fazer as avaliações e prorrogações. E lá na via administrativa ele decide cortar o benefício. E o que a notícia contrapõe? Falou, opa, não é bem assim. Se o INSS quiser cortar esse benefício, cortar vulgarmente falando, né, ele vai ter que entrar com uma outra ação para fazer uma prova pericial, para aí sim verificar se o segurado está ou não na condição de ter o benefício cessado. E por que essa notícia é tão importante? Que ela trata de duas coisas que não estão aí na notícia. Segurança jurídica para o segurado, que teve benefício concedido na via judicial, é mais seguro juridicamente, né? Ao invés do segurado ficar naquela imprevisão de a cada momento ser chamado para o INSS e não comparecendo ou sendo negado, ter o benefício cessado. E também de um outro princípio constitucional, que é o direito ao contraditório e à ampla defesa, do devido processo legal. Essa decisão é muito boa na nossa região aqui, né? TRF1 está dentro de Goiás, porque ele dá mais segurança jurídica, ele traz um direito mais constitucional aí para o segurado e também permite que o contraditório e ampla defesa seja melhor debatido, porque lá na esfera administrativa o segurado não tem como fazer essa contraprova, é a documentação dele com a análise do perito. E no processo na Justiça Federal, o próprio advogado ele tem condições de fazer mais prova que entender necessário, o que é um pouco mais restrito no âmbito administrativo. Não é que ele é impedido, ele é um pouco mais restrito. Porque lá o segurado simplesmente leva a sua prova. E, por exemplo, ele pode contratar um assistente lá na Justiça Federal, por exemplo, para fazer essa prova lá, bem mais elaborada. Por isso que essa notícia, assim, deve ser bem comemorada e também segue uma posição do STJ com relação que o processo que foi concedido na via judicial deve ser desconstituído ou confirmado na mesma via judicial. Certo. Então, assim, além de contar com apoio jurídico ali para conseguir o benefício que já tinha sido negado, né, inicialmente e depois em uma segunda vez
pela via administrativa que a segurada já tinha tentado. Então, depois que ela recebeu ali o benefício, ficou por um período recebendo, como é de praxe ter essas avaliações periódicas, né, para acompanhar ali o quadro do segurado, o quadro de saúde, e aí, tendo essa negativa, ela contou novamente com apoio jurídico. Então, sim, sim. a gente pode ter essa percepção de que, na verdade, no caso, o advogado ali, um especialista em direito previdenciário, alguém que entende de fato ali sobre as regras ali da previdência, ele ajuda, ele está ali presente tanto nesse primeiro momento da negativa inicial, quanto depois, né? Porque isso é comum da pessoa conseguir pela justiça ali o benefício, depois ser cortado em uma nova perícia e aí ela precisa acionar a justiça novamente. Foi bem esse Sheila, caso. sim, porque o segurado, ele, embora ele se empenhe, embora hoje tenha um vasto acesso aí de conteúdo na internet, ele não tem capacidade técnica, às vezes, de enquadrar o seu caso, né? Entender melhor a solução. Ele até entende que há violação de direito, ele até entende que está sendo prejudicado. Então, sim, o advogado, embora ele pode contribuir muito aí com o segurado para ter um melhor benefício. Vou dar um exemplo disso. A Instrução Normativa 77 do INSS, no seu artigo, salvo engano, 689, ele trata que o segurado ele tem direito ao melhor benefício. E ser orientado também pelo servidor é um dever. E o dever, inclusive, está esculpido no caput da Constituição 37. Então, o segurado ali, ele tem que ser melhor amparado pelo próprio INSS, né? E tem normativas muito técnicas, né? A própria o INSS, ele edita normativas, resoluções também. Então, esse acompanhamento, ele precisa, sim, ser cada vez mais, desde a fase administrativa para constituir melhor o processo, fazer melhores provas, e para, no final, aí, ter o resultado esperado pelo segurado, né? Que mas na maior parte das vezes a gente tem presenciado isso. Inclusive, o valor econômico, dito atrás, diz que a concessão é maior judicial, né? Então, é necessário realmente um acompanhamento técnico, é o recomendado, sim.